Bora lá para mais uma aula então, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí na quarentena, nos estudos? Eu tô triste, ninguém apareceu na minha monitoria, mas vida que segue, né? Eu vou montar uma lista de exercícios dessa aula também. Vou montar uma lista menor, que talvez tenha ficado muito grande. Espero que vocês façam. Não sei se fizeram a outra, mas que me chamem caso tiverem dúvidas. Espero que vocês também, se puderem, lógico, apareçam na monitoria, né? Que motiva a gente a montar a aula, a fazer as coisas com uma vontade, um tesão maior, né? Bora lá. Essa aula quem iria dar é o Patela, só que ele teve um problema, então eu assumi para ele. Assumi um pouco de última hora, então os slides não ficaram, sim, perfeitos do jeito que eu gostaria que eles tivessem ficado, porque foi bem corrido para eu montar, mas ficou show, mesmo assim tá ótimo. E bora lá então. Genética, conceitos gerais, primeira lei de Mendel, uma aula muito importante para o Enem. Depois, se vocês olharem, lembra aquela lista que eu passei do Grupo Exatas, aquele link lá do exercício de Biologia de 2009 e 2017 da Enem. Vocês vão encontrar, se eu não me engano, 12 exercícios de genética, e a maioria, sim, corresponde a essa primeira aula aqui, que eu vou trabalhar com vocês. Então é uma aula bem importante, não só para o Enem, também se vocês forem prestar outros vestibulares. Mas é isso, bora lá então. Bom, primeira coisa para a gente entender a genética, a gente precisa aprender, ter na nossa cabeça a definição de alguns termos, né? Então, assim, a gente fala conceitos gerais, que é meio que o dicionário da genética. Primeiramente, o gene, que eu já tinha falado para vocês na outra aula. O gene é um segmento capaz de codificar, um segmento do DNA capaz de codificar a síntese proteica. Ou seja, ele vai passar pelo processo de transcrição, tradução, até ele virar uma proteína que vai determinar uma característica, certo? Na verdade, ele não vai virar uma proteína, ele vai dar origem a uma proteína que vai dar origem a uma característica. Bom, cromossomos homólogos eu também já havia trabalhado com vocês, que são cromossomos que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de gene. Então, assim, aqui ó, a gente vê que esses dois cromossomos são homólogos, aqui no caso eles não estão duplicados, e essa parte do gene, que a gente chama de alelo, elas são correspondentes à mesma característica, que no caso aqui é a cor do pelo. Aí, por exemplo, esse alelo aqui é azão e esse aqui é azinho. Então, esse alelo aqui determina a cor preta, por exemplo, e esse aqui a cor branca, certo? Alelos. Vixe, agora que eu vi aqui que no slide ficou em cima. A foto ficou em cima. Mas eu sei que eu vou falar a definição aqui. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e que atuam sobre o mesmo caráter hereditário. Eu acabei de falar agora. Atuam sobre o mesmo caráter, aqui ó, genes alelos, ó, que é o caráter cor do pelo. Um alelo dominante é um alelo que sempre vai expressar sua característica. Mesmo quando ele está no fenótipo simples, só tem um alelo, por exemplo, um alelo azão. Azão, azinho. Ele vai manifestar a característica do azão, que é o alelo dominante. O alelo recessivo, ele só manifesta a sua característica na ausência do alelo dominante, ou seja,
somente quando ele tiver em dose dupla. Somente quando tiver, por exemplo, azinho, azinho. Aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês. Alelo A preto, dominante, alelo A branco, recessivo. Então, esse azão, azinho é um indivíduo com genótipo azão, azinho, que eu vou explicar mais frente o que é genótipo. Então, se ele é azão, azinho, o azão é dominante sobre o azinho, ele vai apresentar a característica dominante, que no caso é a pelagem preta. Bom, homozigoto. O que é homozigoto? É um indivíduo que apresenta dois alelos iguais para determinado caráter. Ou seja, é um indivíduo puro. Ou ele é azão-azão, ou ele é azinho-azinho. Ele é puro. O indivíduo heterozigoto é o que apresenta alelos diferentes para determinado caráter. É o indivíduo azão-azinho. Ele tem um azão e um azinho. O que é uma herança autossômica? É uma herança que se manifesta de maneira semelhante nos dois sexos, pois os alelos envolvidos não estão associados aos cromossomos sexuais. Nessa aula, a gente também vai estudar a herança sexual, que são quando os alelos eles estão nos cromossomos sexuais. Aí eles se manifestam de maneiras diferentes nos sexos masculino e feminino. Ou seja, a herança autossômica ela não tem relação com o sexo. Vocês lembram quando eu falei para vocês do cariótipo e tal? Elas estão naqueles 22 cromossomos, 22 pares de cromossomos, que não são sexuais. São naqueles cromossomos. Enquanto que a da herança sexual são no cromossomo XX e XY. O que é genótipo? Genótipo é o conjunto de alelos do organismo. Pode ser representado esquematicamente através de letras que determinam o caráter. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Ou seja, o genótipo é o conjunto de alelos do organismo. A gente vai representar o genótipo sempre por essas letras. Azão, 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 azinho, 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 bezão, 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 bezinho, bezinho, bezinho. Então, o genótipo é o intrínseco do organismo, é o conjunto de alelos. É aquilo que já vem com o indivíduo geneticamente, entendeu? O fenótipo, por sua vez, é a manifestação observável de um caráter. É aquilo que a gente observa num indivíduo, num organismo. E ele é determinado a partir da interação entre o genótipo, que são as características genéticas, junto com a interação ambiental. Então, o fenótipo pode ser entendido como genótipo mais um ambiente. Então, aqui a gente vê, ó. A gente vê o fenótipo. Fenótipo é o que é observável. Na flor, a gente vê o fenótipo rosa, correspondente ao genótipo azão, azinho. Ou flor rosa correspondente ao genótipo azão, azão. Então, aqui a gente vê que o gene azão é dominante sobre o azinho. Então, a cor rosa, que é correspondente ao gene azão, é dominante. E aqui o outro genótipo azinho, azinho, que corresponde ao fenótipo cor branca. Certo? Então, aqui no fenótipo, ele é a soma do genótipo mais o ambiente. Então, deixa eu pensar aqui de uma característica que é observável com interação. Não sei, por exemplo, vai dar certo. Um exemplo por exemplo, acho que, se eu não me engano, nos anfíbios, quando ocorre a fecundação, então ocorre o encontro de gametas do macho com a fêmea, o que vai determinar o sexo do indivíduo
não é o que está não é o que está intrínseco nele geneticamente. Por exemplo, não é porque ele é XX ou XY que vai ser macho ou fêmea. O que vai determinar isso é a temperatura ambiental. Então, o ambiente que vai alterar, o que vai determinar se o indivíduo que vai nascer da fecundação é do sexo masculino ou feminino. Ou seja, o fenótipo dele está relacionado ao genótipo, mais essa influência ambiental que vai determinar o sexo dele. Bom, depois que a gente passa por esses conceitos gerais, por esse dicionário da genética, a gente tem que... Vou passar para vocês uma introdução de quando que surgiu a ideia de eu tenho cabelo preto e tal assim, como que eu vou... Por que que eu vou passar as características para o meu filho? Como que eu vou passar? E, primeiramente, essa noção de passar de um para o outro, essa noção de hereditariedade, começou no período neolítico, ou seja, 10 mil anos antes atrás, quando começou a Revolução Neolítica, quando o ser humano começou a criar animais e começou a plantar, o ser humano já começou a selecionar as características que ele achava desejável, tanto em animais como em plantas. Então a gente vê, por exemplo, o exemplo do milho. O milho, antigamente, ele era uma planta muito parecido com uma gramínea, com umas sementinhas pequenininhas, desse tamanhozinho assim. Aí, com o passar dos anos, o ser humano foi escolhendo o milho que era mais vantajoso para ele comer. Então, o milho maior, tal. Aí ele começou a só selecionar esse, os outros ele matava, esses iam se reproduzindo, ia crescendo tal, até que a gente chegou no milho que a gente tem hoje em dia. Assim como os animais. Os cachorros, por exemplo. A gente foi selecionando os cachorros mais dóceis, aqueles que eram companheiros e tal. Só botando eles para cruzar um com o outro, enquanto que os mais agressivos, que seriam os mais primitivos, soltava, deixava ele, até matava. Então, com o passar dos anos, foi desenvolvendo cachorros mais dóceis, cavalos com mais força, boi também com mais força, às vezes com a carne melhor. Isso foi selecionado tipo no olho mesmo, no passado. Na Grécia Antiga, começaram a surgir as primeiras explicações para hereditariedade. Aí, diversos filósofos desenvolveram teorias de como isso era passado. Uns falavam que era pelo sangue da mãe, da menstruação, que o sêmen era um sangue puro, removido de impurezas, e que esse encontro dava origem aos indivíduos que tinham as características dos pais. Umas viagens assim, que na época eles não tinham tecnologia, não tinham o que a gente tem, o acervo tecnológico que a gente tem hoje para descobrir ou determinar esses tipos de conhecimento. Então eu ficava muito na imaginação, na teoria, naquilo que eles achavam, que não desmerece o trabalho deles. No século XVIII e XIX, com o avanço da tecnologia, surgiu a ideia da transmissão da herança era realizada por algo contido nos gametas. Até mesmo Darwin e o Lamarck, que vocês já estudaram em evolução, suporam teorias acerca de como acontecia essa passagem de caráter de pais para filhos. Só que eles não conseguiram provar isso com conhecimento científico experimentalmente. Essa prova, esse conhecimento sobre a hereditariedade só veio surgir em 1865 com Gregor Mendel, que era um estudante que queria ser um cientista. Ele era um padre também, se não me engano, o pastor, era religioso. Mas ele queria ser professor, cientista, e começou a estudar os mecanismos de herança, baseado em uma metodologia rigorosa, utilizando a matemática e estatística para a validação empírica, ou seja, experimental, e
baseado em um modelo experimental adequado por meio do uso de ervilhas. Por que o Mendel escolheu as ervilhas? Porque foi uma planta que, para ele estudar, era de fácil reprodução, ele já sabia as características, uma planta que se autofecunda. Então, assim, é tudo que deixava o estudo favorável para o Mendel. Então, o que foi o experimento de Mendel? Bom, primeiro o Mendel pegou uma geração parental pura de indivíduos da ervilha de flor rosa e de flor branca. Mas como que ele sabia que era pura? Uma geração pura é aquela que, após 6 gerações de cruzamentos, de autocruzamentos, ou seja, ele foi cruzando rosa com rosa, 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 6 gerações. E dessas gerações só nasceram folhas rosas. Por isso que ele sabe que é pura. Não nasceu nenhuma branca, nenhuma outra de outra cor. Só cruzou entre rosa, só nasceu rosa por 6 gerações. Assim como o branco. Cruzou branco, 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 branco. 6 gerações, só nasceu branco. Então ele já sabia que essas gerações de flor rosa e branca da ervilha eram puras. Então ele chamou a flor rosa pura de bezão, bezão e a branca de bezinho, bezinho. Geralmente a gente determina a letra que vai ser utilizada no trabalho, no estudo, a partir da cor ou da característica que é recessiva. Por exemplo, aqui é flor rosa e branca. A branca é recessiva, então branco, B de branco, bezinho, bezinho. Mas, por exemplo, se fosse vermelho e amarelo, a vermelha é dominante e a amarela recessiva, a gente ia chamar de azinho, azinho e azão, azão. Azinho, azinho amarelo e azão, azão a vermelha. Ou azão, azinho, certo? Então, enfim, ele pegou, ele determinou que a branca era recessiva e a rosa dominante, e ele botou para cruzar essas duas gerações puras. Desse cruzamento, bezão, bezão, bezinho, bezinho, aqui eu representei por azão, azão, azinho, azinho, mas é a mesma lógica. Então a gente monta o quadro de Punnett aqui para fazer. Então, esse organismo aqui, ó, azão, azão, esse aqui, azinho, azinho, que no caso seria... Oh, caramba, o que eu fiz? Ai, meu Deus. No caso seria bezão, bezão, bezinho, bezinho. Uai, gente. Então bezão com bezinho, bezão, bezinho. Bezão com bezinho, bezão, bezinho, bezão com bezinho, bezão, bezinho, bezão com bezinho, bezão, bezinho. Então, desse cruzamento só nasceram indivíduos bezão, bezinho. Ou seja, só nasceram indivíduos heterozigotos desse cruzamento. E Mendel ficou intrigado, porque desse cruzamento só nasceram indivíduos rosa. Foi aí que ele percebeu que o rosa era dominante sobre o branco. Aí, o que o Mendel fez? Ele resolveu cruzar essa geração F1 com ela mesma. Então, ela cruzou bezão, bezinho com bezão, bezinho. E aí, o que aconteceu? Bezão, bezinho, bezão, bezinho, quadro de Punnett. Bezão com bezão, bezão, bezão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. E bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Então, desse cruzamento, Mendel percebeu que nasceu 3 indivíduos rosa e apenas um indivíduo branco, que é o recessivo bezinho, bezinho. A partir dessa análise, Mendel propôs que as características são determinadas por pares de fatores, ou seja, pares, bezão, bezinho, um par de fatores são os genes, certo? Cada um oriundo de um dos genitores, um veio do pai, o outro veio da mãe, que se segregam na formação dos gametas.
Então eu tenho gene que veio um do pai, outro da minha mãe, que está em mim. Quando eu vou produzir o meu espermatozoide, vou produzir o meu gameta, esses genes também se separam, certo? Nesse caso, um par de gene condiciona um caráter. Ou seja, o par de gene Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho aqui condiciona um caráter que é a cor da planta. E daí surgiu a proposição mendeliana clássica, que é a proporção 3:1. Do cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, da geração F1, Azão, Azinho com Azão, Azinho, surgem três seres de genótipo dominante, que é o Azão, 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 Azinho. No caso, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, e um indivíduo Bzinho, Bzinho para cada 4 indivíduos formados. Ou seja, proporção de 3 indivíduos rosa para 1 indivíduo branco, certo? Bom, passado isso... eu esqueci de falar aqui, uma outra forma de você fazer esse cruzamento sem precisar montar o quadro de Punnett, que é esse quadro aqui, que você coloca um par aqui em cima e um par aqui embaixo, depois cruza, é você fazer simplesmente meio que uma propriedade distributiva aqui, ó. Então, primeiro a gente pega esse azão, azão com azim, azão, azim, azão com azim, azão, azim, azão com azim, azão, azim, azão com azim, azão, azim. A gente faz meio que uma propriedade distributiva. Agora, aqui, por exemplo, Ixi, não tem nenhum negócio para mostrar aqui. Aqui, ó. Bzão, Bzinho cruzando com Bzão, Bzinho. Então vai, propriedade. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então a gente faz essa propriedade aqui, é mais rápido do que você for montar o quadro de Punnett. Mas se você quiser montar o quadro, você sentir mais facilidade com isso, às vezes até sai mais rápido, então continua fazendo assim. Bom, agora que a gente vai entrar estudar heredogramas e tal, a gente precisa entender a simbologia que são representáveis nesse heredograma. O heredograma é aquele parece uma árvorezinha genealógica da família, e nele o quadrado representa o homem, a bolinha a mulher, um losango é um sexo indeterminado, ou seja, a gente não sabe que sexo que é o indivíduo. O quadrado é a bolinha pintada ou até o losango pintado. Quando está pintado é uma característica afetada ou estudada, que geralmente representa uma doença ou aquilo que a pessoa é afetada. Quadrado com uma linha representa casamento. Quadrado, 2 linhas, bolinha, casamento consanguíneo. Quadrado, bolinha. Isso aqui é uma filiação. Então, esse aqui é um casamento e daqui teve um filho, certo? Aqui, um indivíduo ligado ao outro dessa maneira representa irmandade. E aqui a família, ó. Então, macho, fêmea, casamento, filiação e aqui irmandade entre os irmãos. Aqui a gente tem essa representação que são os gêmeos univitelíneos, que são do mesmo vitélio, do mesmo vitelo. Então aqui a gente tem os gêmeos idênticos, né, que a gente fala. E aqui os gêmeos fraternos são os gêmeos que vieram de vitelo diferente, de zigotos diferentes, certo? Então aqui a gente pode ter gêmeos, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Então essa é a representação que a gente vai estudar aí nas árvores genealógicas. Bom, aqui tem quando a gente for estudar
doença em herança autossômica, tem uma manha para você, quando você estudar, você olhar para um heredograma e você já vai saber se aquele heredograma corresponde a uma herança autossômica. E ao mesmo tempo você já vai conseguir determinar quais são os genótipos dos indivíduos desse heredograma. Então tem uma musiquinha fácil para vocês lembrarem, que é assim: pais iguais. Ou seja, eles não são doentes. Pais iguais com filhos diferentes, o filho é recessivo, a genética não mente. Pais iguais com filhos diferentes, pais iguais com filhos diferentes, o filho é recessivo, a genética não mente. Então, pais iguais com filhos diferentes. O filho desses pais iguais, o filho é recessivo e os pais são heterozigotos, certo? Então, de um cruzamento de pais iguais, se tiver um filho diferente, o filho é recessivo e os pais são heterozigotos. Isso aqui vocês têm que levar para a vida, porque é uma coisa que, se tiver um heredograma, provavelmente vocês vão ter que usar esse raciocínio. Bom, quando a gente for fazer alguma conta, quando o exercício perguntar a probabilidade de nascer tal filho albino, tal coisa, a gente tem a regra do ou e a regra do e, né? Primeiramente, probabilidade é o número de eventos possíveis, basicamente o sonho, pelo número total de eventos, que é a realidade. Então, a gente tem que na regra do ou, a gente vai ter que somar, que são eventos mutuamente exclusivos. Um exemplo: qual a probabilidade de um casal heterozigoto, então, ou seja, um casal azão-azinho, ter uma criança homozigota dominante? Homozigota dominante é azão-azão, ou homozigota recessiva. Então, do cruzamento azão-azinho com cruzamento azão-azinho, qual a probabilidade de nascer um azão-azão? Probabilidade de nascer um azão-azão, se vocês lembrarem, do cruzamento azão-azinho com azão-azinho, vai ser azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Para nascer um azão-azão é 1/4. Então, probabilidade de azão-azão, 1/4. E a probabilidade do azinho-azinho também é 1/4. Ou seja, qual a probabilidade de nascer um homozigoto dominante ou homozigota recessiva? Então, homozigota dominante 1/4, homozigota recessiva 1/4 também. Então, a gente vai somar 1/4 mais 1/4, que vai dar 2/4, que é igual a meio. Ou seja, a probabilidade de nascer é 50%. Agora, a regra do e, que é a regra da multiplicação. São eventos independentes. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal heterozigoto, azão-azinho também, ter uma criança heterozigota e do sexo feminino? Então, cruzou azão-azinho de novo, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então, desse cruzamento, qual a probabilidade de ser um filho heterozigoto, uma criança heterozigota? 2/4. Então, que são azão-azinho, azão-azinho. Dentre as 4 possibilidades. Então, 2/4 do cruzamento, a gente tem a probabilidade de 2/4 ser azão-azinho, que é igual a meio. E, além disso, ser do sexo feminino. Qual a probabilidade de um filho ser do sexo feminino? Meio. Ou ela vai ser homem, ou vai ser mulher. Não entrando em mérito de gênero, nada disso. Falando exclusivamente do sexo. Então, meio de chance de ser menina e meio de chance de ser azão-azinho. Então, ele quer saber qual a chance de ser os dois ao mesmo tempo. Então, meio de ser azão-azinho, meio de ser menina,
multiplica, vai dar 1/4, então a chance de ser heterozigota e menina é 25%, certo? Bom, depois de entender esse modelo do Mendel, a gente tem variações do modelo clássico de dominância. O primeiro caso que a gente estuda é a herança sem dominância, ou com dominância incompleta. Nesse caso, cada alelo separado, ou seja, no alelo estudado aqui, é o alelo Bzão, Bzão e Vzinho, Vzinho, cada alelo separado em homozigose, em forma dupla, determina o fenótipo. Os dois alelos juntos expressam um fenótipo, que é uma característica observável, um fenótipo intermediário. Aí a gente tem o exemplo das flores da planta maravilha. Então a gente tem a flor branca e a flor vermelha. A gente pôs elas para cruzar entre elas, a geração pura. Então a branca Bzão, Bzão e a vermelha Vzão, Vzão. Aí nasceram indivíduos rosa, que é um fenótipo intermediário entre branco e vermelho. Se fosse o modelo clássico de Mendel, por exemplo, se o vermelho fosse dominante sobre o branco, a geração F1 só seria de flores vermelhas. Vocês estão comigo? Porque o vermelho é dominante sobre o branco. Só que nesse caso da herança sem dominância, o vermelho não é dominante sobre o branco e o branco também não é dominante sobre o vermelho. Ou seja, desse cruzamento vão surgir fenótipos, vai surgir um fenótipo intermediário, que é o da cor rosa. Aí depois que a gente cruza essa flor rosa com essa flor rosa, da geração F1, autocruzamento, autofecundação, a gente vai ter Bzão com Bzão, 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 Bzão com Vzão, Bzão, Vzão, Vzão com Bzão, Vzão, Bzão, Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Então, do cruzamento entre os indivíduos da cor rosa, que é o Bzão, Vzão, que são os heterozigotos de fenótipo intermediário, a gente não vai ter aquela proporção de 3:1 do Mendel. A gente vai ter uma proporção de um branco, que é um Bzão, Bzão, para 2 rosas, que é o Bzão, Vzão, para 1 vermelho. Então é 1, 2, 1 a proporção, não é de 3:1, é uma proporção diferente, que nesse caso é uma dominância incompleta. Ou seja, o vermelho não se sobressai sobre o branco e o branco não sai sobre o vermelho. As cores dele só se manifestam em dose dupla. Ou Bzão, Bzão para branco ou Vzão, Vzão para vermelho. Se for Bzão, Vzão, aí a gente tem a cor intermediária, que é o rosa. Bom, aí a gente tem outra variação, que é uma herança com codominância. Ou seja, quando os dois são dominantes, certo? Os dois genótipos são dominantes. Os dois alelos são dominantes. O heterozigoto, nesse caso, não apresenta o fenótipo intermediário, como na flor maravilha, que o fenótipo intermediário entre vermelho e branco é rosa. Mas sim um terceiro fenótipo, apresentando os dois fenótipos ao mesmo tempo. Ambos alelos são dominantes. Aí a gente tem um exemplo da cor da pelagem de gado, de algumas raças de gado. Então a gente pega o cruzamento de uma vaca Vzão, Vzão com um boi Bzão, Bzão. Então vão nascer somente indivíduos Vzão, Bzão. Só que aqui, ao invés de nascer um boi rosa, que seria o fenótipo intermediário, que é o da flor maravilha, ausente de dominância, vai nascer um boi branco e vermelho, ou seja, os dois genes, os dois alelos se manifestam. Vai nascer um boi mestiço, com cor branca e vermelha ao mesmo tempo, certo? E desse cruzamento entre os dois bois, entre o boi mestiço e a vaca mestiça,
a gente vai ter Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Bzão, Vzão, Bzão. Bzão com Vzão, Vzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então aqui a gente vai ter a mesma proporção da ausência de dominância, a mesma proporção da Flor Maravilha, que vai ser de um boi vermelho para 2 boi ruão, que é o boi mestiço, misto, para um boi branco. Então aqui, ó, é a mesma proporção da Flor Maravilha, só que nesse caso não tem um fenótipo intermediário. Vocês entenderam isso? Do cruzamento? Tem um outro fenótipo que manifesta tanto a cor branca quanto a cor vermelha. Bom, o que é pleiotropia? É uma outra variação do modelo clássico de Mendel. É quando o único gene é responsável por determinar 2 ou mais características do fenótipo. Ou seja, um único gene ele pode influenciar, sei lá, na cor do meu cabelo, na cor da minha pele e no tamanho do meu nariz. Isso daqui eu tô chutando, não sei. Mas é quando um gene ele influencia em mais de um caráter, em mais de um fenótipo. E aqui a gente tem uns exemplos de doenças pleiotrópicas. Então a gente tem a síndrome de Lawrence-Moore, que afeta obesidade, oligofrenia, polidactilia. Tá vendo que são caráteres diferentes? Tem a síndrome de Marfan, que causa defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia, que é o que eu representei aqui, ó. A síndrome de Marfan, ó, problemas visuais, cardíacos. E a fenilcetonúria, que gera uma doença mental, convulsões, icterícia, queda de cabelo e urina muito concentrada. Ou seja, pleiotropia. Um único gene vai interferir em mais de um caráter, certo? Não é igual na primeira lei de Mendel, que um gene, um par de alelo, um par de gene, ele influencia em uma característica. Por exemplo, nas ervilhas, o gene lá o gene Bzão lá, ele influencia exclusivamente na cor da flor da ervilha, entendeu? Ele não influencia em nenhum outro fator a mais. Ele influencia exclusivamente na cor da flor da ervilha. E agora que eu tô falando da flor da ervilha, não confunda que a flor aqui, ó, da ervilha de Mendel é um caso clássico autossômico, que não tem nenhuma variação de ausência de dominância, que é o da Flor Maravilha, ó. Não confundam isso aqui, pelo amor de Deus, certo? Bom, outro caso de pleiotropia, que também é uma variação do modelo clássico de Mendel, são os genes letais. Por que é um caso de pleiotropia? Porque esse gene, quando manifestado em dose dupla, homozigose, esse gene ele leva à morte do indivíduo. Ou seja, por exemplo, no rato, numa espécie de camundongo, o gene casão em dose dupla, ele leva à morte no indivíduo. E por que ele é uma pleiotropia? Porque além dele influenciar na pelagem, ele pode influenciar na vida do indivíduo, ele pode levar o indivíduo à morte, certo? Então influencia em mais de uma característica. E aqui, do cruzamento entre indivíduos, a gente pega casão, casinho. O casão é dominante sobre o casinho, e o casão proporciona indivíduos a cor amarela. Do cruzamento entre casão, casinho com casão, casinho, que são somente indivíduos amarelos, os indivíduos amarelos, nesse caso, vão ser sempre casão, casinho, porque se for casão, casão, vai levar à morte. A gente vai ter casão com casão, casão, casão. Casão com casim, casão, casim. Casão com casim. Desculpa, casim com casim. Não, errei.
Vamos voltar tudo de novo, ó. Casão com casão, casão, casão. Casão com casim, casão, casim. Casim com casão, casão, casim. Casim com casim, casim, casim. Então aqui a gente, se fosse num caso clássico do Mendel, a gente teria a proporção de 3:1, né? 3 dominantes para 1 recessivo, tal. Esses três apresentariam a característica amarela, tal. Só que não. Só que nesse caso, o indivíduo que apresenta casão, casão, ele não vai se desenvolver, ele vai ter uma morte embriológica. Então aqui, ó, a gente vai ter somente amarelo, casão, casim. Então, nesse caso, a proporção é de 2 amarelos para 1 agute, que no caso é uma cor cinza, aqui tá zoado. Então, a proporção é de 2 para 1, não de 3 para 1. E as possibilidades é 3. A possibilidade é 3. Então, a probabilidade de nascer amarelo é 2/3, não 2/4, porque um indivíduo está morto, então a gente não contabiliza ele. Enquanto a probabilidade de nascer um agute é 1/3. Certo? Então, proporção de 2 amarelos para 1 agute. A gente esperava aqui, nesse caso, encontrar 3/4 de indivíduos amarelos e 1/4 cinza, só que a gente não. Como um morreu, a gente encontra 2/3 amarelos e 1/3 agute, certo? Bom, agora eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou ter que usar o Paint para fazer esse exercício. Exercício da PUC-Rio. O albinismo é uma condição recessiva caracterizada pela total ausência de pigmentação melanina na pele, nos olhos e no cabelo. Então a gente sabe que o albinismo é uma condição recessiva. Então o albinismo é uma condição recessiva. Na figura 1, um casal A e B planeja ter um filho C, certo? Sabendo que B, a mãe, é albina, então aqui no caso tá vendo que esse heredograma tá bagunçado, né? Tá bagunçado porque o branco, no caso, é a doença, é o que tá afetado, né? Não é o que tá pintado que é a doença. Então, sabendo que a mãe é albina. Mãe é albina. Opa, cadê meu lápis? Mãe é albina. Uai, gente, não tá escrevendo. Por que não tá escrevendo? Caramba. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Tinha feito o teste. Aí, ó. Tava na cor branca, não ia escrever mesmo. Então, vamos voltar aqui. Sabendo que B, a mãe é albina, então ela é albina, ele fala no exercício que o albinismo é uma condição recessiva. Então, se a B é albina, a mãe é azim. Nossa, ficou feio, hein? Feio demais. Deixa eu apagar aqui, fazer de novo. A mãe é azim. A B mãe é albina e a pai tem irmãos albinos. Então o irmão dele aqui, ó, esse irmão aqui, ele é azim também. Então se ele é azim, ó, pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo ageneticamente. Então os pais são heterozigotos. Certo? Se os pais são heterozigotos, aqui o filho azinho, albino. A probabilidade de A ser portador do albinismo. Então, se ele ser portador, é ele carregar o gene do albinismo. E de C ser albino é... Deixa eu passar um risco aqui. Então, vamos lá. A probabilidade de A ser portador. A gente sabe que o indivíduo A, como ele não tem albinismo, ele já tem um azão. Então a gente já sabe que ele tem um azão.
Agora a gente precisa saber qual que é o outro gene dele aqui. Então, do cruzamento dos pais dele, azão, desculpa, com azinho, a gente vai ter azão com azão com azinho, então azão, azinho, que seria azão, sim, mesma coisa, e azinho. Só que a gente já sabe que esse indivíduo não é azinho. Então a gente exclui essa possibilidade. Então qual que é a probabilidade dele ser portador do albinismo? É portador desse gene aqui, ó. Então a probabilidade é 2, que é esse daqui, num total de 3, ó. Então a probabilidade dele ser portador do gene do albinismo é 2/3. Certo? E a probabilidade de ser albino? Então tá. Pro ser albino, o pai tem que ser o portador do gene, certo? Então, a probabilidade do pai ser portador do gene é o que a gente acabou de descobrir, é 2/3. É 2/3, ó. Só que, qual que é a probabilidade de nascer um filho albino do cruzamento entre um indivíduo azinho, que é o indivíduo A, que a gente acabou de descobrir aqui, ó, esse indivíduo aqui, versus o cruzamento da mãe, que é a azinho, que é a albina. Então vai, azão com azinho, deixa eu colocar o indivíduo B aqui, azão com azinho, azinho. Azão com azinho, azinho com azinho com azinho. Então, qual que é a probabilidade desse cruzamento ser um indivíduo albino? Então, aqui, ó, a probabilidade é 1, 2 em 4. Então, 2/4 é a mesma coisa que meio, certo? Então, a probabilidade de ter um filho albino é 2/3, que é a probabilidade do pai ser portador do gene do albinismo, vezes meio. Aqui cortou. Probabilidade de nascer um filho albino é 1/3, certo? Então, a probabilidade de A ser portador do albinismo é 2/3. Então, aqui é 2/3. 2/3. E C ser albino é 1/3. Nossa, que coisa feia. 1/3. Então, se a gente voltar para o slide aqui, respectivamente, 2/3 e 1/3. 2/3 e 1/3, alternativa B. Alternativa correta. Certo? Bora fazer o outro exercício aqui. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas, exercício do Enem, por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira diferente. Então, ó, deixa eu colocar aqui. São plantas de mesmo gene, ó, obtidas por técnica de clonagem e tal. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro no escuro. Então, um grupo tá tendo no solar e o outro no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos apresentavam os genótipos e os fenótipos idênticos? Os genótipos, sim, ok, porque elas vieram da mesma planta de folha verde por clonagem, então elas apresentam o mesmo DNA. Então o genótipo, beleza. Mas o genótipo, beleza. Mas o fenótipo idêntico
Não, elas apresentam fenótipo diferente. Uma tá amarela e a outra verde. B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. É isso, é o que eu acabei de falar. Elas possuem os mesmos genes, só que elas apresentam uma característica observável diferente. Lembra, fenótipo é a interação do genótipo mais o ambiente. Foram submetidas a um ambiente diferente, gerou um fenótipo diferente. Então, alternativa B, alternativa correta. Diferença nos genótipos e fenótipos não. Genótipo é igual. O mesmo fenótipo já está errado. A D e a E, porque já fala o mesmo fenótipo, sendo que o fenótipo é diferente. Então, a alternativa B é a correta. Agora é a hora que você dá a pausa na minha aula. Vai lá fazer um xixizinho, dar uma relaxada, comer um pãozinho, comer não sei que hora você está vendo isso, comer algum trenzinho, chocolatinho, pá, toma uma água. A gente vai começar a segunda parte. Bom, continua sendo uma outra variação no modelo clássico de Mendel da primeira lei. E agora são os alelos múltiplos, polialelia. O que é a polialelia? Ela pode ser definida como a ocorrência de dois alelos para o mesmo caráter. Ou seja, eu não vou ter mais um alelo que determina um caráter, como era na primeira lei de Mendel. Eu vou ter dois alelos que vai influenciar no mesmo caráter, certo? Contudo, tal conceito é populacional, pois pode ocorrer em 3 ou mais formas alélicas na população. O que quer dizer? Um indivíduo ele vai ter sempre dois alelos na sua conjuntura. O indivíduo sempre vai ter dois. Só que nessa população pode ter mais de dois, pode ter mais de 2 ou 3 tipos de alelos. Aí, por exemplo, a cor da pelagem de coelhos selvagens. Aqui a gente tem Czão, Czão, CHzinho, Czão, Czinho. Isso aqui é muito complicado. Czão, Czinho, CH, olha que rolo. Ou Czão, Czinho, H, ou Czão, Czinho. Ou seja, esse indivíduo aqui, que é o cinzento escuro, ele tem sempre o C que é dominante sobre os demais. O C é dominante sobre os demais. Eu devia ter colocado a proporção de dominância aqui. Vou escrever aqui agora para vocês, ó. Para vocês verem. O Czão, ele sempre em dose única se manifesta, tá? Manifesta a cor dele, que é o cinza escuro. Então aqui, ó, a gente tem que o Czão ele é dominante sobre todos os demais. Aqui, o chinchila, ele se manifesta em CCH, CCH ou CH, CCH, CH. Ou seja, o CH ele é dominante, o CCH é dominante sobre o CH. Certo? CCH. Porque ele se manifesta quando tá CH, CH. E aqui o CH é dominante sobre o C. O Czinho CH, né? Eu tô falando C, mas é o Czinho. Ele é dominante sobre o C sozinho, solitário. Porque ele se manifesta, a característica se manifesta nessa estrutura. Então aqui, ó, a gente obteve essa sequência aqui de dominância, ó. Então, por que é populacional? Porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 formas alélicas, que é o Czão, C, CH, CH e C. Só que cada indivíduo vai ter sempre dois, ó. Esse aqui tem CC, pode ser Czão, Czinho, Czinho, CH, Czinho, CH, entendeu? Tem 3 ou mais formas alélicas na população, que são essas 4, nesse caso são 4. Só que um indivíduo vai ter 2 formas alélicas só,
certo? Nos seres humanos, a gente tem um exemplo disso, que é o sistema BO. O sistema BO apresenta 4 grupos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Eles são identificados a partir da presença ou da ausência de aglutinogênios. O que é o aglutinogênio? São antígenos que estão localizados nas hemácias. São isso daqui, ó. Aqui no caso é o antígeno A, porque é de um tipo A, aí representado aqui pela bolinha, pauzinho em bolinha verde. Ou antígeno B, que é no sangue do tipo B, ligado à hemácia. Ou AB, que quando são os dois, né, ligados à hemácia. Ou O, que é nenhum antígeno ligado à hemácia. Por isso a ausência de antígeno na hemácia. Podem ser produzidos anticorpos contra tais antígenos no plasma, denominados aglutininas. Então, anticorpo é a mesma coisa que aglutinina e aglutinogênio, mesma coisa que antígeno. Então, um grupo sanguíneo do tipo A, uma pessoa do grupo sanguíneo tipo A, ela tem um antígeno do tipo A localizado na sua hemácia, certo? Antígeno A localizado na sua hemácia, ligado à hemácia. E esse indivíduo produz aglutinina, produz anticorpo anti-B, certo? O tipo A produz anticorpo anti-B. O tipo B, por sua vez, tem antígeno B ligado nas suas hemácias, e produz anticorpo anti-A, certo? O indivíduo AB tem antígeno A e B nas suas hemácias, ou seja, como ele tem o A e o B nas suas hemácias, ele não vai produzir nenhum anticorpo contra eles. Então ele não vai produzir nenhum anti-A, nenhum anti-B, ele não vai produzir nenhum anticorpo contra aquilo que ele tem, porque senão ele teria uma doença autoimune, ele atacaria o seu próprio organismo. Enquanto que o indivíduo O, como ele não tem nenhum antígeno ligado à sua hemácia, ele produz anticorpo anti-A e anti-B, ele produz esses anticorpos que vão atacar aquilo que é estranho ao corpo dele. Durante as transfusões sanguíneas, o receptor não pode receber hemácias com aglutinogênios, ou seja, com antígenos, contra os quais tem ou possa produzir aglutininas, anticorpos, pois tal transfusão incompatível causa a aglutinação do sangue. Por exemplo, o indivíduo do tipo A, ele não pode receber sangue de um doador do tipo B. Por quê? Porque o indivíduo do tipo A, que tem um antígeno A nas suas hemácias, ele produz anticorpo anti-B. Então, o doador B tem antígeno B em suas hemácias. Na hora que entrar em contato com o sangue do tipo A, o anticorpo do sangue A, que é o anticorpo anti-B, vai atacar o sangue do doador B, entendeu? Então, assim, o que a gente tira de conclusão disso? Que o indivíduo do sangue O, ele é o doador universal. Ele só pode receber sangue do tipo O. Quem é do tipo O só pode receber sangue do tipo O, porque quem tem o sangue O, ele tem anticorpo anti-A e anti-B, então ele não pode receber nem sangue do A nem sangue do B, e, portanto, não pode receber sangue do AB. Quem é do sangue tipo A pode receber sangue do próprio tipo A e do sangue O, porque o sangue do O não tem nenhum antígeno nas hemácias, ou seja, o anti-B, que é produzido pelo sangue do tipo A, não vai atacar o sangue do tipo O. O indivíduo do tipo B pode receber dele mesmo e do O também, porque mesma coisa do porquê do A. O indivíduo do tipo B produz anti-A e o sangue do O não tem esse antígeno A. E o AB é o receptor universal, ele pode receber tanto do O quanto do A
quanto do B quanto dele mesmo. Enquanto que o O é o doador universal. Aqui nessa imagem a gente tem uma imagem de tipagem sanguínea, que é quando, por exemplo, tá no hospital, eles querem descobrir de que sangue ou você vai no hospital, vai doar sangue para eles descobrirem que sangue você é. Eles fazem esse teste aqui, essa tipagem. Então, o que que eles descobrem? Para esse teste, eles aplicam um soro anti-A. Então, eles aplicam um soro contra o A, contra o sangue A. Então, quando coagula, quer dizer que esse tipo sanguíneo, eles aplicam um soro anti-A em um sangue. Se esse sangue coagular, se ele sofreu uma reação, quer dizer que ali tem antígeno A. Então, quer dizer que ali o sangue tem A. Aí pode ser ou A ou AB. Aí, para descobrir se é A ou AB, eles aplicam um anti-B. Aí, se esse sangue coagular, ele também tem B, antígeno B. Então, ele é um sangue AB. Se ele não coagular, ele é o A. Aí, no caso aqui, ó, tipo sanguíneo A, eles aplicaram anti-A. Tem antígeno A no sangue A, coagulou. Eles aplicaram anti-B no sangue A. Não tem antígeno B, então não coagulou. O sangue continua normal. Então, esse aqui é um indivíduo tipo sanguíneo A. No tipo sanguíneo B, eles aplicaram anti-A. Não tem antígeno A no sangue B. Ó, não tem antígeno A no sangue B. Reparem no que eu falei. No sangue B tem anticorpo anti-A. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que é bem confuso. Se vocês tiverem dúvida, vocês me procurem, que eu tento explicar de outra maneira. O soro, ele já vai estar aplicando anticorpo contra um antígeno, certo? Então, no tipo sanguíneo B, ele aplicou um anticorpo anti-A, só que não tem um antígeno A no B. Então, não coagulou. Mas quando eles aplicaram anti-B, como tem antígeno B no sangue B, coagulou. No AB, aplicaram anti-A, coagulou porque tem antígeno A. Aplicaram anti-B, coagulou porque tem antígeno B. No tipo sanguíneo A, eles aplicaram anti-O, não coagulou, não tem antígeno A nem antígeno B, então ele aplicou anti-A e anti-B, não coagulou no sangue O. Então, essa testagem é assim, aplicou, coagulou no anti-A, o sangue que ali coagulou só no anti-A, o sangue é A. Aplicou anti-A e anti-B, coagulou só no anti-B, o sangue é tipo B. Aplicou, coagulou no anti-A e no anti-B, o sangue é tipo AB. Aplicou, não coagulou nenhum dos dois, o sangue é tipo O. Agora vamos para a genética do sistema BO. A genética do sistema BO é condicionada por 3 alelos, ou seja, uma polialelia alelos múltiplos, que eu expliquei nos slides passados. A relação de dominância nesse sistema é o sangue, o IA, o alelo IA, ele é codominante com IB. Então aqui a gente tem um exemplo de codominância lá do boi Juan. Só que tanto o IA quanto o IB, eles são dominantes do Izinho. Então tem uma relação de codominância IA e B e uma relação de dominância em que IA é dominante sobre Izinho e IB também é dominante sobre Izinho. Portanto, os alelos de A e de B e B são codominantes sobre o alelo recessivo de O, que é o Izinho. Então, fenótipo de sangue A, do tipo A, ele é ou IA ou IA Izinho, porque ele é dominante. O IA é dominante sobre o Izinho. O indivíduo de tipo B, ele é IB ou IB Izinho. O indivíduo de sangue AB, ele só pode ser IA e B. E o indivíduo de tipo O só pode ser Izinho, certo?
Observação: além da importância para a transfusão de sangue, o sistema ABO também é utilizado para o reconhecimento de paternidade. Aqui a gente tem um exemplo. Uma mãe B com filho O. Então, uma mãe B com filho O, se o filho é izinho, um izinho veio do pai e o outro veio da mãe. Então, essa mãe é IB, izinho, certo? O suspeito 1, o suposto pai 1, ele tem sangue AB e o suposto pai 2 tem sangue O. Quem é o pai? Ora, se o suposto pai 1 tem sangue AB, ele vai enviar ou um A ou um B para o filho. Se ele enviasse um A ou um B para o filho ia ser ou do tipo A ou do tipo B. Então, esse cara aqui não pode ser o pai desse filho. Ele já está excluído. Em contrapartida, o suposto pai 2, que é izinho, ele é O, izinho, ele pode sim, ele vai mandar necessariamente um izinho para o filho, então ele pode sim ser pai do menino. Então, o sistema ABO serve também para excluir supostos pais no exame de paternidade. Sistema RH. Ele chama RH porque ele foi feito aplicando sangue de um macaco que tem o nome científico, macaco rhesus, RH de rhesus, em coelhos e tal, mas isso é só curiosidade. Ele é um sistema independente do sistema ABO e ele é condicionado por um par de genes normal, que é daquela primeira lei de Mendel, com dominância, em que o R1 é dominante sobre o R. Então, aqui a gente tem o fenótipo RH positivo, que ele tem um antígeno fator RH, ele tem o genótipo R1, ou R1. Então, ele é o genótipo dominante, tá vendo? Enquanto que o RH negativo, ele não tem nenhum antígeno ligado às hemácias, à sua hemácia, e ele tem o genótipo somente R. Como eu falei, as pessoas possuem no sangue o fator RH, as pessoas RH positivo aqui no caso, né? Possuem no sangue o fator RH, que é o antígeno. E aqui, ó, a gente pode ver que o RH positivo, ele recebe tanto do RH positivo quanto do RH negativo. Ele pode receber sangue durante uma transfusão. Certo? Diferentemente do sistema ABO, os anticorpos anti-RH, que são produzidos pelo RH negativo, né, que é contra o fator RH, só são produzidos caso ocorra sensibilização. Ou seja, essa sua produção de anticorpo não é natural como no sangue, que a gente nasce. No sistema RH, essa produção de anticorpos ela tem que ser desenvolvida por algo. Algo tem que acontecer para que a gente produza anti-RH, caso você seja RH negativo. Ou seja, essa sensibilização ocorre a partir do contato de sangue RH negativo para sangue RH negativo. Não sei se ficou claro, eu vou explicar de novo. Não é igual, por exemplo, eu não sou do tipo O, mas eu tô falando, eu sou do tipo O. Eu já nasço com anticorpos anti-A e anti-B, então eu não posso receber sangue de A e B. Eu não posso receber, eu já nasci com isso. Quem tem sangue RH negativo, ele não nasce com anticorpo anti-RH. Ele só vai produzir depois que ele tem um contato. Então, assim, supostamente eu poderia receber, se eu sou da RH negativo, uma única transfusão de RH positivo. Só que isso não acontece, é arriscado, diversos fatores, já começa a produzir anticorpos muito rápidos. Mas vocês entenderam? A partir desse contato, que o organismo começa a produzir anticorpos e células de memória contra o fator RH positivo.
E devido a isso, a gente tem uma doença que que é muito famosa, que é muito importante a gente saber, que é a eritroblastose fetal. É uma doença na qual os anticorpos anti-RH da mãe atacam as hemácias RH do filho, do feto. Ela só ocorre após a segunda gravidez e após a mãe ser sensibilizada. Na verdade, aqui ficou meio mal construído. Vou até excluir isso aqui. Só ocorre após a mãe ser sensibilizada. Porque a mãe pode ser sensibilizada de outra maneira a não ser no parto. Ela pode ter usado heroína, não sei, ter contato com outro tipo sanguíneo, por meio de agulha ou por uma transfusão errada, não sei. E ela pode ter produzido o anti-RH já antes de ter o primeiro nenê, né? Então, a condição para ocorrer a eritroblastose fetal: a mãe tem que ser RH negativa, certo? E o filho dessa mãe tem que ser RH positivo, certo? E o pai tem que ser RH positivo, o pai para o filho ser RH positivo. Então, o pai tem que ser R1, R1, RI, RI. Como que acontece na eritroblastose fetal? Por exemplo, na primeira gravidez, a mulher RH negativa teve uma criança RH positivo. Durante a gestação, não houve contato, não tem contato de sangue entre a mãe e o filho. Isso precisa ficar bem claro. Na placenta não ocorre o contato entre a mãe e o filho. É tudo por meio de difusão, não tem o contato direto entre o sangue. Contudo, no parto com o rompimento da placenta, aí ocorre o contato entre o sangue da mãe RH negativa com o do filho RH positivo. Ou seja, a partir desse contato em que as hemácias do filho RH positivo vão entrar em contato com o sangue da mãe, a mãe vai começar a produzir anticorpos antifator RH. Então a mãe vai ter a sensibilidade que ela vai ter anticorpos anti-RH. Aí o que acontece? Se ela for ter um segundo filho, numa segunda gestação, se esse filho for RH positivo, aí vai ter um problema, porque a mãe já vai estar com anticorpos anti-RH no seu organismo. E o problema é que os anticorpos eles passam pela placenta, mesmo não havendo contato direto entre o sangue da mãe e do filho. Então, em uma segunda gravidez, se o filho for RH positivo, a mãe vai passar anticorpos anti-RH. Então, esses anticorpos vão destruir as hemácias do filho, que vão desencadear na doença eritroblastose fetal. E o que acontece com esse filho? Ele desenvolve anemia, icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos, porque as hemácias vão sendo destruídas. E além disso, pode causar graves lesões cerebrais e até levar à morte. Como que é feito o tratamento de uma criança que já tem eritroblastose? É feito por meio de transfusões sanguíneas que podem substituir o sangue da criança. E também tem um tratamento que é expor o filho ao sol, só que isso é muito complexo para explicar para vocês, porque a exposição do filho ao sol vai desencadear numa reação que vai quebrar a fenilcetanúria, que é a substância que deixa a pele amarelada, tem a ver com bilirrubina, é uma zona, isso daí, bem complicado. Mas o tratamento geralmente é feito por meio de transfusão sanguínea mesmo. Só que o que acontece? Geralmente, quando se sabe que a mãe é RH negativa, e ela tem o primeiro filho, eles já aplicam soro anti-RH em uma mãe. Então eles já vão aplicar os anticorpos prontos depois desse contato. Então a mãe não vai precisar produzir anticorpos para atacar o fator RH.
Esses anticorpos prontos já vão entrar, já vão destruir as hemácias ali que tiveram contato e a mãe não vai produzir células de memória. Então a mãe não é meio que a mãe foi sensibilizada, mas não foi. Então ela vai poder ter a segunda gravidez com segurança, que não vai, o filho dela da segunda gravidez não vai ter a eritroblastose. Bom, a gente tem o sistema MN também, que é o do sangue, só que ele não é de muita relevância, é condicionado por um par de genes codominantes, LM e LN, não causam problemas na transfusão sanguínea e também é útil para o reconhecimento de paternidade. Bom, tá acabando, gente. Então vamos para a herança sexual. O que é a herança sexual? É quando os genes estão localizados no cromossomos sexuais. Então, são heranças em que os genes estão nos cromossomos sexuais, não nos autossômicos, igual a gente está estudando até agora. E esses cromossomos, esses genes dos cromossomos sexuais afetam homens e mulheres de forma diferente. Em seres humanos e em outras espécies em geral, a determinação do sexo ocorre pelo sistema XY. Nesse sistema, a fêmea apresenta o par de cromossomos homólogos X, enquanto o macho apresenta o cromossomo X e um cromossomo Y. Isso aí eu havia falado na minha primeira aula de citologia. Então, mulher XX, homem XY. Bom, a gente pode ter defeitos, né? Assim como tem a trissomia de 21, que é um cromossomo a mais no cromossomo 21, a gente pode ter anomalias também nos cromossomos sexuais, que são as chamadas aneuploidias sexuais. Elas são decorrentes da não dissolução dos cromossomos durante a meiose. Vocês lembram da meiose? Bom, a gente tem a síndrome de Klinefelter, que é quando a gente tem um cromossomo X a mais no cariótipo masculino, ou seja, ele vai ficar vai ser um indivíduo XXY, ou seja, ele tem um cromossomo a mais, então ele tem 47 cromossomos. Esses indivíduos têm fenótipo masculino, mas com algumas características femininas. Por exemplo, eles não têm barba, tem ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, e eles têm um quadril mais largo, têm um corpo mais em formato de violão, como da maioria das mulheres, que é em decorrência de ter uma pelve mais alargada para o parto. A gente tem também a síndrome de Turner, que é a monossomia, ou seja, é um cromossomo sexual só, monossomia dos cromossomos sexuais, com cariótipo 45X0. Ou seja, o fenótipo é feminino, porque o que determina se é homem ou mulher é o cromossomo Y, que se tiver Y, independente de quando estiver é homem, o Y é o que representa o masculino, então se não tiver Y é feminino. O fenótipo é feminino e a doença pode causar graves problemas, como baixa estatura, incapacidade de iniciar a puberdade, infertilidade, dificuldade de aprendizagem. A gente tem também a síndrome de Jacobs, que é o homem... Ai, tá errado isso aqui. É o homem XYY. Eu anotei errado aqui. É um homem XYY que apresenta estrutura elevada e uma tendência a apresentar casos graves de acne na adolescência. E a gente tem a síndrome do triplo X, que é a mulher XXX. Essa síndrome não provoca alterações fenotípicas significantes. Bom, agora vamos falar de herança ligada ao sexo. Primeiro, a herança ligada ao sexo, ela é representada por genes exclusivamente ligados ao cromossomo X e sem correspondência no cromossomo Y, ou seja, esses genes estão exclusivamente no cromossomo X, não está no cromossomo Y. Nessa herança, os homens são comumente mais afetados em doenças causadas por alelos recessivos, pois precisa apenas de um alelo para manifestar a doença. Por exemplo, um homem XH-Y, enquanto que as mulheres, para
para manifestar a doença, que é recessiva, precisam do alelo em dose dupla. Precisam ser XHzinho e XHzinho. Genes ligados ao sexo são transferidos para os filhos do sexo masculino por herança materna, pois o pai sempre enviará o cromossomo sexual Y. Então, o menino que é XY, o X vai vir sempre da mãe, porque somente o pai envia o Y. Um exemplo de uma herança ligada ao sexo é o daltonismo, que é uma alteração genética que afeta os cones, que são células da retina, e que impede a distinção das cores. Ela é condicionada por um gene recessivo Dzinho ligado ao sexo. É muito raro em mulheres porque a mulher precisa apresentar a dose dupla do gene. Então, a gente tem, XDzão, XDzão. Se é XX, mulher, Dzão, Dzão, é uma mulher normal. XDzão, XDzão. Se é uma mulher XDzão, XDzinho, é uma mulher normal, mas ela é portadora do gene do daltonismo, que é recessivo aqui, é o gene Dzinho. Se a mulher é XDzinho, XDzinho, ela é uma mulher daltônica. Agora, um indivíduo homem. Se ele é XDzão, Y, ele é um homem normal. Se ele é um XDzinho, Y, ele é um homem daltônico. Então, tá vendo que um homem, ele precisa de um gene só do daltonismo para apresentar o daltonismo, enquanto a mulher precisa ser em dose dupla. Então, por isso que tem muito mais homem com daltonismo do que mulher. O mesmo raciocínio se aplica à hemofilia. Só que a hemofilia é uma alteração genética que afeta o mecanismo de coagulação, podendo acarretar em graves hemorragias. Como a gente não vai afetar o mecanismo de coagulação, a cascata de coagulação, não vai conter hemorragia, não vai coagular o sangue e pode desencadear hemorragias. Um pequeno cortezinho já pode desencadear hemorragias. É condicionada por um gene recessivo Hzinho ligado ao sexo. Assim como o daltonismo é muito raro em mulheres. A hemofilia é o mesmo raciocínio do daltonismo. Só que um é o gene Dzinho, o outro é o gene Hzinho. Um homem, XHzão Y é um homem normal, XHzinho Y é um homem hemofílico, enquanto uma mulher, XHzão é uma mulher normal e ela não é portadora do gene, XHzinho é uma mulher normal portadora do gene, e só a mulher XHzinho que é a mulher hemofílica. Aqui uma observação, tanto o daltonismo quanto a hemofilia são heranças recessivas ligadas ao sexo. Então ela precisa ser manifestada ela é uma doença recessiva, então não tem dominância. Só que em doenças dominantes ligadas ao sexo, observa um número maior de mulheres afetadas do que homens. Por quê? Porque o homem, vamos supor, esquece aqui que é hemofilia. Vou ter que escrever aqui para vocês entenderem. Vou escrever aqui, Uma mulher XHzão, ela já vai apresentar a doença, independentemente do outro X dela. Então, ela pode ser XHzão, 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 XHzinho, ou XHzinho, XHzinho. Enquanto que o homem, ele é XHzão, Y, XHzinho, Y. Então, tá vendo? Tá vendo que o homem ele tem uma probabilidade menor de pegar a doença, que no caso seria meio aqui, enquanto a mulher é 2/3, 2/3. Então, em uma doença dominante, observa um número maior de mulheres afetadas do que os homens. Todas as filhas de um homem portador terão a doença. Por quê? Porque o homem vai mandar para a menina sempre o alelo que está ligado ao X. Então, se um homem ele tem a doença, então ele é um XHzão Y, eu coloquei Hzão, mas pode ser qualquer outra letra.
ele vai mandar para a menina sempre esse gene Hzão, que é o gene dominante. Então a filha deles, as filhas deles sempre vão ter a doença. Se a mãe for portadora da doença, por exemplo, se a mãe for portadora, ela é XHzão, XHzinho. Certo? Ela é portadora, mas não tem a doença. Ah, não. Se a mãe não for portadora, desculpa, gente. Se a mãe não for portadora da doença, então ela é XHzinho, XHzinho. Se a mãe não for portadora da doença, nenhum filho terá a doença, porque ela vai mandar o XHzinho, o pai vai mandar o Y, então nenhum filho vai ter a doença. Então, se a mãe não tiver a doença, nenhum filho vai ter a doença. Já se o pai tiver a doença, todas as filhas vão ter doença. Mas isso é em caso da herança dominante, não a recessiva, que é o daltonismo e a hemofilia. Vou excluir isso aqui, só para vocês entenderem. Certo? E a gente tem a herança sexual restrita ao sexo, que é quando o gene está exclusivamente no cromossomo Y e sem correspondência no cromossomo X. Se ele está no cromossomo Y, obviamente ele só vai afetar o sexo masculino. Então são alterações exclusivas do sexo masculino. O pai transmite para os filhos, porque se ele tiver um filho, ele vai mandar o Y para o filho, então o filho sempre vai ter. Então, se o pai ter, o filho vai ter também. Aí um exemplo é a hipertricose, que é a produção excessiva de pelos na orelha. Aqui uma foto para vocês verem. Hoje em dia já tem estudos falando que a hipertricose da orelha é causada por genes autossômicos, mas vamos considerar que a hipertricose da orelha é um exemplo de herança restrita ao sexo, que é também chamada de holândica, herança sexual holândica. Bom, e a gente tem também a herança influenciada pelo sexo. Os genes são localizados em cromossomos autossômicos, então agora na herança influenciada pelo sexo, os genes não estão em cromossomos sexuais, os genes são localizados em cromossomos autossômicos, mas possuem comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e recessivo em outro. Em seres humanos, por exemplo, tem o exemplo da calvície, na qual ela se comporta como dominante nos homens e como recessivo nas mulheres. Essa ação diferencial é determinada pela testosterona, que os homens têm mais e as mulheres têm menos. Então aqui a gente vê o genótipo Czão. Se é dominante no homem, vai ser calvo. Czão. Czão na mulher é calva também, porque tem o gene em dose dupla, o gene da calvície em dose dupla. Czão no homem é calvo, O homem é calvo, enquanto que a mulher é normal. Tá vendo? Então ele é dominante para o homem. E o Czinho é em relação ao homem ser normal e a mulher também ser normal. Nenhum dos dois apresentam calvície. Agora vamos fazer os exercícios e finalizar essa aula com classe. Gente, essa aula é muito importante vocês fazerem os exercícios, porque nos exercícios que vocês vão treinar o heredograma, ver como que qual que é o pai, como que é a mãe. Então isso é muito importante que vocês façam, de verdade mesmo. Montar a lista não está pronta ainda, mas já eu vou mandar para vocês, marotinha. Tentem fazer, por favor. Vai ficar show, beleza? Então vamos lá. Em hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue, rotulados com código 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente não sabe que sangue que é. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Então vamos lá. Código de lote. Código de lote 1, volume de sangue 22 litros. Soro anti-A.
Aplicou soro anti-A para ver se tinha antígeno A. Não aglutinou, então não tem antígeno A. Então não é sangue A nem AB. Porque não tem A. Aplicou soro anti-B, aglutinou. Beleza. Sangue 1, código do lote 1 é do tipo B. Então vamos anotar aqui, velho. Vamos anotar. 1B. 1B. Certo? Ih, rapaz. Vai ficar bagunçado aqui. Como é que eu faço aqui, hein? Vamos anotar. Vocês têm que fazer anotando, gente, esses exercícios. Então, vamos lá. 1 é B. Sangue B. 2. Aplicou soro anti-A, aglutinou. Então ele tem um antígeno A no sangue. Aplicou soro anti-B, não aglutinou. Então esse aqui é o tipo A, certo? O terceiro. Aplicou o anti-A, aglutinou. Então tem A no sangue. Tem antígeno A. Aplicou o B, aglutinou também. Então é do tipo AB, que tem antígeno A e B. 4. Aplicou soro anti-A, não aglutinou, então não tem A. Aplicou B, soro anti-B, não aglutinou, então não aglutinou em nenhum dos dois, não tem nem antígeno A nem antígeno B, então é o tipo O. Tipo O. E o último, aplicou soro anti-A, não aglutinou, então se ele não aglutinou, ele não tem antígeno A, então não é o sangue do tipo A. Aplicou soro anti-B, aglutinou, então ele tem B, só tem o B, então é o sangue tipo B. Certo? Quantos litros de sangue eram do tipo A? Tipo A, 2, somente código de lote 2, 25 litros de sangue, alternativa B. Alternativa B, vamos ver se é isso mesmo. Alternativa B. Tá certo, é isso aí. Bora pro próximo, que tem 3 exercícios. Nossa, esse é difícil, hein? Esse é difícil, eu vou ter que vir aqui pro Paint pra fazer. Vamos lá. Uma mulher, vou passar a borracha aqui. Passar a borracha. Essa borracha tá muito fina, menino. 1000 anos depois. Gente, como é o tamanho da borracha? Consegui aumentar. Tá mais rápido agora. Mais rápido, tá veloz. É isso aí, gente. Desculpa aí, imprevisto, mas assim que se toca o barco. Vai ficar essas manchinhas aqui mesmo. Quem tem toque vai sofrer. Nossa, eu tenho toque, eu tenho que limpar isso aqui. Não vai dar. Pronto, ficou show agora. Show de bola, vamos pro pincel. É esse exercício aqui, ó. Uma mulher pertencente ao tipo sanguíneo A, então ela é IA. Então ela é IA, tracinho, não sei o que mais que ela é. Casa-se com homem receptor universal. Casa-se com homem receptor universal. Então ela casou com homem AB. Vamos fazer aqui. Uma mulher casou-se com um receptor universal, que é o IA e B. O cara é AB, né? Ele é O. Ah, não, ela é A e ele é AB. Então ela é AB aqui, já vou montar. Que teve, casa-se com um receptor universal, que teve eritroblastose fetal ao nascer. Se ele teve eritroblastose fetal ao nascer, ele só pode ser RH positivo, né? Não cabe aqui para escrever, mas ele é RH positivo. Então aqui ele é AB, RH positivo. Então ele é R1 traço, né? RH positivo. O casal tem uma filha pertencente ao grupo sanguíneo B. O casal tem uma filha, grupo sanguíneo B. Então ela é IP traço. E que também teve eritroblastose fetal.
Então, se ela teve eritoblastose fetal, ela é R1 traço. E se ela teve eritoblastose fetal, a mãe só pode ser RH negativo, certo? Eritoblastose fetal. Então, a mãe é do tipo A, RH negativo. RH negativo. A filha é do tipo B, RH, BRH positivo, que ela teve eritroblastose. Gente, isso aqui vocês têm que fazer no exercício. Vocês têm que escrever, anotar tudo. Então, se a mãe tem RH negativo, a mãe é R'inho, R'inho, certo? Então, ó, aqui, olha que louco. Se a filha é IB, se ela é IB, se ela tem o tipo sanguíneo B, esse B só pode ter vindo do pai, certo? Porque é o pai que tem o alelo B. E a mãe, se a mãe fosse IA, a filha iria ser AB, porque o pai iria mandar o B e a mãe o A. Só que como a filha é B, a mãe só pode, esse aqui, outro alelo aqui só pode ser Izinho. Então a filha é IB, Izinho, certo? E como a mãe é R'inho, RH negativo, então o pai mandou o R'ão, a mãe mandou o R'inho. Então é esse o genótipo da filha. Então vamos para a pergunta. A probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe é D. Então, o mesmo fenótipo da mãe, a criança tem que ser do tipo A e RH negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que cruzar, fazer esse cruzamento da mãe com o pai e ver qual a chance da criança ser assim. Certo? Para a criança ser RH negativa, o pai tem que mandar um R para a criança, certo? O pai tem que mandar um R para a criança. Então vamos lá. O pai mandar um R para a criança, o pai teve eritroblastose fetal ao nascer. Então, a mãe do pai... Nossa, que rolo. Mãe do pai, mãe, é RH negativa, se ele teve eritroblastose. Então, ela é R'inho. Então, ela mandou um R'inho pro pai. Certo? Então, agora a gente tem o genótipo da mãe e do pai pronto. Então, a probabilidade de ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe é D. Então, vamos cruzar primeiro o IA com IA. Então, vai. IA com IA, IA, IA. IA com IB, IA, I, B. Nossa, ficou muito feio isso aqui. IA e B. Izinho com IA, Izinho. Izinho com IB, IB. Não cabe, gente. IB, Izinho. Agora a gente vai cruzar R'inho com R'inho com R'ão, R'inho. Então, R'inho com R'ão, R'ão, R'inho, R'ão, R'inho. R'inho com R'inho, R'inho, R'inho.
R com R1, R1, R1. R com R, R, R. Então tá, ele quer a probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe. A mãe é IA, RH negativo. A mãe é sangue A, RH negativo. Então a probabilidade de ser A é 1, aqui não, aqui é AB, aqui é A também. E aqui é B. Então é 2 quartos. E a probabilidade de ser RH negativo é aqui 2 quartos também, certo? 2 quartos, que é meio. Então, meio vezes meio vai dar 1 quarto. Então, a probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe é 1 quarto, certo? É isso aí, a alternativa D, exercício bem difícil, que exige bastante da nossa interpretação. Então, bora para o último, que também é um exercício bem difícil. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado pela doença? Esse é foda também. Como que eu vou saber que doença que é só de olhar o exercício? Você tem que tentar excluindo, fazendo por exclusão. Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Eu fiz aqui tal dominante autossômico. Aí é aquela que a gente estudou de medida normal. Se a gente analisar, a gente vê que pode ser dominante autossômico. Faz sentido. Só que o que está estranho aqui é, pois a doença aparece em ambos os sexos. Não é porque a doença aparece em ambos os sexos que vai ser dominante autossômico. Vamos deixar essa em stand-by. Vamos ver. Recessivo ligado ao sexo. Recessivo ligado ao sexo é a do daltonismo. Certo? Pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Então, ó, a justificativa está correta. O pai contaminado não transmite para o filho, ó, só transmite para as filhas, ó. E todas as filhas contaminadas. Isso aqui já dá já deixa a gente meio curioso. Quando o pai tem, todas as filhas têm, ó. Mas vamos ver se pode ser recessivo ligado ao sexo. Vamos ver se pode ser. Vamos ver se pode ser aqui. Para ser recessivo ligado ao sexo, para a mãe ser contaminada, a mãe tem que ser XHzão. Vamos supor que é daltonismo. XDzão. XDzinho, desculpa, XDzinho. Se a mãe é XDzinho, XDzinho, vamos supor que eu tô falando dessa mãe aqui, ó. Se a mãe é XDzinho, XDzinho, ela tem a doença, ela tá pintada de preto aqui. Para a filha ser doente, a filha tem que ser XDzinho, XDzinho também, certo? Só que o pai não é doente, ó. O pai não é doente, então o pai não tem o gene XDzinho, ele é XDzão Y. Então, essa não é uma doença recessiva ligada ao sexo, pois o pai tinha que ser doente aqui para a filha ser doente. Então, para a filha ser doente, o pai e a mãe têm que ser doentes, certo? Então, essa aqui não é. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. A justificativa já está errada, ó. O pai não transmite para o filho. E não pode ser recessivo ao Y, porque senão só os homens, só os quadradinhos, teriam a doença, né? Alternativa D, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Opa, essa é boa, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Um pai ser doente, ele é XDzão Y, certo? O pai sempre vai mandar para a filha
gente. XDzão, Y. O pai sempre vai mandar para a filha o gene XDzão. E esse gene XDzão, ele é dominante. Então, se o pai mandar esse gene, o filho já vai manifestar. Então, a filha já vai manifestar, desculpa. Independentemente do outro X que a mãe mandar, do outro D que a mãe mandar. Se for Dzão ou Dzinho. Se o pai mandar, já vai ter a doença. Então a gente vê que é realmente uma doença ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Então é isso aí, a alternativa D é uma questão também bem trabalhosa, bem difícil. É isso, gente, é um assunto bem extenso. Eu não sei se eu consegui suprir todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisinha, por favor, podem me chamar no WhatsApp, não liguem. Muito obrigado pela atenção. E façam a lista. Façam a lista, vale a pena. É uma matéria bem importante. E é isso, meus queridos. Muito obrigado pela atenção. Vou nessa. Abraço.